Oi, gente. Hoje nosso papo é mais cedo. Vamos começar falando hoje de dublagem. Vou receber aqui o ator e dublador Ronaldo Júlio. Oi, Rê. Fica aí que hoje a gente vai falar de dublagem. Vai ser um papo bem legal. E hoje é mais cedo. Esperando o pessoal chegar. Oi, Laurinha, a gente vai falar de dublagem hoje. Vou falar com o Ronaldo Júlio. Fica aí para assistir. Esperar ele entrar para chamá-lo. Oi. Quando ele entrar, eu já chamo pra gente bater um papo sobre dublagem. Oi, Nélio. Hoje começamos... Obrigada. Hoje começamos mais cedo, mas vai ser divertido. Não sou tão boa âncora quanto você, viu, Nélio? Você é jornalista. Eu sou só uma atriz enxerida. Oh, Ronaldo Júlio chegou. Vou chamá-lo pra gente começar. Vamos ver. Olá, olá, olá. Oi, tudo bom? E aí? Tudo Tudo bom? bem, Carla? Como é que vai? Tudo bem, e você? Deu uma travadinha aí no seu, Ronaldo. Meio que Você travando tá me aqui. ouvindo? Para mim aparece um pouco travado. Deixa eu ver aqui. A Tá internet aqui, ouvindo? ela tá Acho melhor eu tirar meio... Tá eu oscilando botar no hoje. 4G. Alô, Voltei. alô, alô. Oi. Opa! Já voltei, eu estou E aí, sem o meu agora? microfone. Agora sim. Agora... Agora Mas tá me vendo tô bem. te ouvindo bem. Tá Agora me ouvindo sim, agora bem? tô ouvindo. Tô ouvindo, tá ótimo agora. Mas eu vou colocar. Oi, Carolzinha, tá entrando. Carolzinha vem conversar com a gente na outra semana. A Carol é atriz. Pronto, agora Carol sim estou Portes. te ouvindo. Que maravilha. E aí, tudo Tudo bem? bom? Tem uma amiga minha de dublagem que está aqui também, a Laura, que faz curso de dublagem comigo. O pessoal vai chegando Ah, aos que bom, poucos. cara. Hoje é Você mais faz, cedo. Hã? você faz no IAB, não é isso? Isso, eu faço no IAB. Estou fazendo com o Jorge Vasconcelos e a Gabriela Bicalho. Excelente escola e excelentes professores e amigos. Ah, e eu tô achando assim, um processo muito bacana. E aí eu queria conversar com você sobre isso, né? Porque o dublador, ele precisa ser ator, né? E, só que ele tem umas particularidades, né? Diferente do ator. Porque o trabalho dele está todo concentrado na voz, né? Travou, Ronaldo. Tá me ouvindo? Você tá travado para mim. Agora melhorou. Tá, Agora eu você tô te estava vendo. travada. Você conseguiu me ouvir? Esse, Você que aparecia travado para mim. Você conseguiu me ouvir? que eu faço uma live nesse Oi? horário, né? Então, acho que as pessoas também Ah, usam muito pela questão de trabalho e tal, né? Então, é verdade, é verdade. mas Você conseguiu ouvir o que eu perguntei? Não. não consegui ouvir. Sobre Agora estou te vendo a bem. questão a questão do trabalho do ator na dublagem, que fica muito mais específico para a questão vocal, né?
Exatamente. Assim, eu acho que todo ator, independente dele querer ser dublador, ele teria que fazer um curso de dublagem, né? E eu sempre digo isso, as pessoas falam, ah, mas fica puxando meio que sardinha pro seu lado e tal, porque você dá aula e você dubla há tanto tempo e tal. Amigos meus também que fazem teatro há muito tempo. E aí eu digo que dublagem ela vem acrescentar, né? A dublagem é uma ramificação realmente da profissão de ator, né? Como cinema, teatro, né? Audiovisual e tal. E aí você tem as grandes vantagens de você fazer dublagem é você ter uma leitura dinâmica, uma dicção bacana, um entendimento de cena e de personagem, e fazer com que você dê a interpretação daquilo que já está pronto. E eu Né? acho que isso é o mais Então, difícil, não é? é uma loucura, porque primeiro você tem que observar. O trabalho de dublador é observação pura. Você tem que estar em contato com a tela o tempo todo, né? E as pessoas acham que primeiro que tem que ter uma voz linda e maravilhosa para poder dublar, e é um erro, né? E aí tem gente que fala, ah, porque eu imito vozes, eu faço voz de fulano, do personagem tal. E aí não é isso, né? Dublagem é você ter um entendimento, por isso que tem que ser ator para poder dublar. Né? Tem que ter um entendimento do que está acontecendo na tela, o que aquele personagem está sentindo e tal. E aí, a partir disso, você faz o seu trabalho em cima do que já está pronto, né? E a questão do não ator fazer a dublagem, ele vai ter mais dificuldade pela questão da interpretação em si, do que pela questão vocal? Ai, travou de novo. Parece travado aí para vocês? Sou eu que estou travada? Tá chegando mais gente aqui. Ronaldo deu uma travada. Aparece quem travado aí? Ronaldo caiu. Deixa eu chamar o Ronaldo de novo aqui. Ele estava travado, ele caiu. Então, vamos esperar ele voltar aqui para a gente chamar. Estava falando dessa questão da... Dani falou que tira o chapéu para os dubladores, eu também. Eu fazendo curso de dublagem agora eu vejo o quanto é difícil. Não adianta assim, nossa, você tem as técnicas vocais, é molinho. Não, não é molinho. É difícil demais. Ronaldo entrou de novo, vamos lá. Chegamos. Agora vai, agora a gente engata. Pô, agora... Mas essa questão, isso é muito engraçado. A gente vê muita gente falando assim, você tem uma voz bonita, você pode ser dublador, né? Mas é muito além disso, né? Eu acho que a questão da interpretação é muito mais difícil do que a questão do sincar, né? Do encaixar a articulação, você não acha? Por isso que tem que observar. Na realidade, como eu falei, né? Para você fazer um bom trabalho, para você sentir aquilo que aquele ator está sentindo naquele momento, em tão pouco tempo, né? Porque tem muita gente que pensa que a gente pega o script, assiste o filme antes, e aí tem toda uma elaboração de personagem e tal. Isso não acontece. Na realidade, a gente tem 3 minutos, você que está fazendo o curso sabe disso, a gente tem 3 minutos para poder observar a cena, marcar a cena, ensaiar e gravar. Então, é muito doido, né? Porque tem gente que diz, eu não gosto de dublagem e tal. E aí, quando conhece um pouco, tem esse conhecimento, né, de como é feito o trabalho, aí fala, realmente, é um trabalho bem difícil. E aí, como eu falei, é um trabalho de observação, porque não é voz. Tem gente que me procura, né, e fala sobre isso, e fala, Ronaldo, tem uma voz tal, como eu falei aqui, tem uma voz tal, e é bacana, e todo mundo diz que eu tenho voz de dublador e tal. E aí, quando vai procurar um curso, porque para se fazer a dublagem, tem que ser ator. Tem que ser mas ator. O curso de dublagem, ele é um curso livre, exatamente para as pessoas poderem experimentar e tal. Então, assim, eu já dei
alimentar. E muitos até saíram dos seus trabalhos, das suas profissões e se tornaram dubladores até, né? Porque aí fizeram curso de teatro, falaram, cara, eu gostei tanto, ou vou tentar o curso de teatro, vou fazer para eu ter o registro, para eu desenvolver a técnica de ator, e aí a partir disso eu vou começar a trabalhar. E tem gente que está aí no caminho, na história, trabalhando bastante. E a sua trajetória? Você começou como ator e já pensava na dublagem, ou a dublagem foi uma coisa que aconteceu sem você planejar antes? Na realidade eu já era ator, né? Eu sou ator desde os 14, 15 anos, e aí eu fazia curso de teatro, fazia peça e tal. E aí todo mundo falava, Ronaldo, você tem uma voz bem bacana, e acho que valeria a pena você fazer dublagem e tal. E aí, não, dublagem não, locução. Aí falava, Locução. não, tem que fazer locução, porque é bom, que não sei o quê. E eu estava fazendo já o curso de teatro e tal. E aí eu falei, cara, né? Porque assim, garoto novo e tal, com a voz já... eu não tive muito essa questão da mudança, Da né? muda vocal. Da muda vocal. E aí eu falei, bom, então vou tentar. E tentei, fiz um teste de locução, não rolou. E aí o cara virou para mim, falou assim, cara, você é ator, e o grande lance tem uma voz ótima e tal, mas você não passa a informação, você interpreta a informação. Então eu acho que de repente seria legal você fazer dublagem. Aí eu, pô, dublagem? Né? Eu já tinha ouvido falar e tudo, mas eu nunca tinha me ligado e tal. E aí eu falei, pô, vou tentar. E aí passou, comecei a fazer teatro e tal. E aí eu conheci tem uma amiga que ela fez, eu conversando com ela e tudo, ela falou assim, Ronaldo, eu fiz um curso de dublagem na URCA. E tem um pessoal muito bacana lá e tal, e você de repente podia fazer esse curso. Peguei o endereço e tudo e fiz lá no antigo cassino da URCA. Uhum. E aí foi muito interessante, porque assim, o primeiro contato que eu tive com a dublagem já me apaixonei, né? Assim, é uma loucura, porque você ouvir a sua voz, né, em outra pessoa, primeiro tem aquele estranhamento, né? Lógico, né? Você fala, pô, que voz estranha, eu nunca tinha ouvido isso, tal, não sei o quê. Mas depois você vai percebendo exatamente isso do personagem. E aí, nesse curso, tinha Mabel César, também, que é uma excelente dubladora e tal. Marcelo Garcia também, são meus amigos de muitos anos, desde o meu início, eu tenho 25 anos de dublagem. Não. E aí, eu tive o prazer de desenvolver no curso, aprendi e tal. Só que esse curso, quem deu esse curso era um professor que ensinou realmente muita coisa, e que ele não era dublador, podemos dizer assim, né? Ele tinha conhecimento da dublagem, fez o conhecimento, passou o conhecimento dele, e aí ele, quando chegava no estúdio para pedir a oportunidade, eu levava assim, tipo, quem é fulano? Aí eu falei, fudeu. Eu falei, agora, Já como é que eu era. vou fazer? Porque a gente não tinha muita informação, né? Porque na realidade, quando essa minha amiga fez, ela fez com Mário Jorge, ela fez com Mônica Rossi, ela fez com Hamilton Sim. Ricardo, fez com uma galera foda que estava aí e tal. E como mantiveram um curso lá de dublagem no mesmo lugar, eu resolvi fazer, Faz. né? E aí, cara, eu descobri que o cara que me deu aula durante 8 meses, ele não era dublador. E aí, e aí eu fui obrigado a fazer um outro curso, né, que foi com Newton da Mata, que foi a pessoa que me ensinou tudo, né? É um cara que era porra, maravilhoso, um cara que me ensinou o pulo do gato realmente. E aí tom sobre tom, entendimento de personagem, não só a técnica, mas afinar a coisa, né? E foi muito, muito bacana ter essa oportunidade de aprender com o melhor, podemos dizer assim. E aí, com o passar do tempo, eu fui meio que me colocando no mercado, né? É difícil, tem gente que até botou difícil, aqui, né? Tem Uma gente que falou, panela. pergunta para ele se o mercado da dublagem é mais fechado que o da TV e se não rola isso É, da panelinha, né?
Cara, eu vou dizer para vocês uma coisa que eu sempre digo, né, assim, nas lives e nas oportunidades que eu tenho de conversa. Eu acho que panela existe em qualquer lugar e essas panelas, elas são feitas através das pessoas que estão acostumadas com certas pessoas, né, trabalhar com certas pessoas, Uhum. e aí já confiam no trabalho delas. E aí essa conquista, essa confiança, você vai tendo com o tempo. Então, assim, eu Sim. não sou defensor das panelas, e até porque eu dou aula durante muito tempo e ensino várias pessoas no mercado. E aí eu digo que você tem que batalhar o seu espaço para que você tenha as suas oportunidades. Entendeu? Porque é difícil, como em qualquer profissão. Entendeu? Difícil mesmo. Tem gente que, né, tem muita gente dentro, muita gente querendo entrar, e você realmente tem que trabalhar com diferencial, porque senão você é mais É, um no o, meio dessa multidão. o que é engraçado é que a gente aqui fora, né? Eu só comecei a ter mais noção disso quando eu comecei a fazer o curso. Mas porque antes a impressão Sim. que a gente tinha é que a gente estava sempre ouvindo os mesmos dubladores. Aí depois que eu comecei a fazer o curso, eu falei assim, eu vou começar a olhar também no final a ficha técnica. Aí você vê que tem Sim, assim nome pra caramba de um monte de gente, né? E aí você fala, não, exato. peraí, não são sempre os mesmos, tem muita gente que está fazendo também, né? Sim, e tem esses canais novos de streamers, né, que abriram agora. Uhum. Amazon, Netflix já está aí bombando um tempo, aí tem Apple TV, tem uma série de canais e tal, que tem, cara, séries bombando e tudo, que a gente tem gravado bastante, né, assim. E tem Antes da mercado de pandemia a gente games estava, agora também, né? pô, Tem estúdio de cara, game também, pô. é muita coisa. E é o que eu falo, o cara que se especializa nesse campo da voz, ele tem um campo amplo, assim, não é só a dublagem, né? Tem locução, tem narração, tem spot de rádio, tem uma série de coisas que você pode usar a sua voz também. A dublagem, ela te dá realmente esse conhecimento, essa velocidade, esse trabalho com a voz de você realmente trabalhar a sua dicção, respiração, entendimento e tal. E aí você tem condição realmente de trabalhar numa área vasta, sabe? Assim, bem diversificada, na realidade. Eu estava, quando fazendo o curso, né, eu achei que dublar desenho animado fosse super fácil. Porque assim, não tem um ator fazendo, sou eu que vou criar, né? Porque você dublar um filme, você tem que ir no tempo e na interpretação daquele ator que fez. Eu falei, desenho Uhum. animado deve ser mole, sou eu que vou botar a voz. Nossa, mas é muito mais difícil do que o filme, né? Você Porque também tem essa dependendo. impressão? Por que será que a gente que está começando tem essa impressão? Cara, eu tenho alunos que têm uma facilidade muito grande com desenho, até porque sempre foi fã, né? Então, assim, é o cara que brinca muito com as vozes e tal. E tem uma galera que tem muita dificuldade e gosta de dublar humanos, podemos dizer assim. E aí é o que eu digo Humanos. sempre, né? É. E é o que eu digo sempre. Tem desenho que você tem que criar essas vozes. As pessoas falam assim, cara, como que eu vou criar essa voz? Como é que eu vou fazer isso? E na realidade, você tem que trabalhar a característica desse boneco que você está vendo na cena, que você está vendo na tela. Né? Se o boneco, por exemplo, né, uma referência que muita gente conhece, o Pumba, Uhum. do Rei Leão. Né? Sim. Se você olha para. Oi, tudo bem? E aí quando você encontra aquele javali, que ele tem aquele bocão, né? Que é isso aqui, se você faz pequeno, você não consegue fazer. Né? Você tem um descolamento. O descolamento, o que que é? Né? Já assistiu uma dublagem que, tipo, começou junto, termina junto, mas tem alguma coisa estranha no meio? Entendeu? Sim. Por quê? Né? Porque o dublador, ele não está no tom certo, né? Ele não está no tom certo que o personagem está usando. Então, se você tem um personagem como o Pumba, que abre a boca, né? E você tem que fazer a mesma máscara. Se você faz um personagem que ele está rindo o tempo todo, né, mostrando os dentes e tal, e aí você faz ele mais sério, porque você está preocupado com o texto, ou alguma coisa do tipo, você não consegue fluir.
né? E tem outra coisa, quando você faz um desenho ou uma série e tal, você vai fazer aquilo de novo, né? Sim. Uma Um série, um desenho, personagem. uma série, um personagem. Então você tem que marcar aquele personagem, aquela voz, fixá-lo através da questão física desse personagem, né? Ou original, né? Eu, quando eu fazia o Carlton, do Maluco no Pedaço, as pessoas elas falavam assim, cara, você com essa voz grave, você faz o Carlton aonde? Né? Então, é o que eu digo, a gente tem que ter uma elasticidade na voz, entendeu? Sim. Você tem que ter fazer isso como exercício mesmo, para que você consiga realmente fazer vários papéis diferentes. É Né? isso que o Eu sou um Nélio tipo está de. falando. Desculpa, que é saber Vai. onde você guardou a voz para resgatar depois, né? Exatamente, é exatamente isso. Né? Porque assim, também não adianta você criar uma voz mirabolante, né? Que Falar, depois não vou vai criar uma conseguir fazer voz de novo. assim, assado. Você não vai conseguir fazer de novo, você não vai ter esse registro. Então, o grande lance é você deixar a voz confortável para você realmente voltar. A gente não tem uma referência, por exemplo, por exemplo, gravei o Carlton lá, né? Fiz a voz do Carlton. Aí fiz aquela voz lá em cima, tal, não sei o quê, e aí semana seguinte eu vou lá fazer de novo. Não passa para eu ver de novo um pedaço do que eu fiz na semana anterior, entendeu? Então, assim, eu tenho que gravar aquela voz pelas características físicas e pelo original. Aí fica mais fácil para mim, entendeu? Então, a criação de voz, ou seja, no desenho, ou seja, um personagem que não tem o seu registro, você tem que trabalhar com essas características. Aí fica mais fácil para você, Eu fiz entendeu? uma pergunta na minha última aula de dublagem, que eu vou te fazer também para o pessoal ouvir. Ah, A gente estava fazendo, porque a gente está fazendo online, né? Assim, o sim, negócio do Sync é uma coisa que eles meio que não estão preocupados por causa do próprio programa mesmo, a internet, essas coisas. sim, Mas estão trabalhando muito na interpretação. Só que a sim. gente estava fazendo uma cena de flashback. Aí eu perguntei, nas cenas de flashback, são aproveitadas aquelas imagens dos outros episódios ou vocês regravam a cena de novo? Legal a pergunta, né? A gente regrava tudo, né? Na realidade. Por quê? Isso também é uma forma da gente ganhar também, Uhum. porque cada loop, né, Aham. conta. Né? Então, se você de repente tem 20 loops e você tem um flashback para fazer e você tem um loop ali, você ganha mais meia hora. Então, então é Ó, o importante, Jorge aí, ó. O né? Jorge Vasconcelos está entrando. É o meu prof. Canalha Jorge Vasconcelos, é isso aí. Então, meu irmão também, assim, é uma pessoa aí, canalha, é uma pessoa que também prima pela qualidade também de ensino e tal. Então, assim, eu acho que é isso, né? A gente também se blindar com bons professores, que as coisas aconteçam da melhor maneira, para você não ser enganado também, como naquele lá no passado eu acabei A gente sendo. chama o Jorge carinhosamente de meu malvado favorito. É isso aí, malvado, você não vale nada, você é um canalha. Agora me diz uma coisa, Ronaldo. Qual o personagem que você achou assim que foi que você sentiu como o maior desafio para dublar? Cara, eu dublo, né, de vez em quando deixam, eu dublo Matthew McConaughey, né? E aí, tipo, passei por essa transição dele, né, do galã, daqueles filmes, né, Água Comédia com Açúcar, romântica? aquela comédia romântica e tal, galanzão, tal, tal. E aí eu passei por esse processo dele de atorzaço, até que ele ganhou o Oscar Aham. com um filme que eu adorei dublar, eu tive o prazer de fazer esse filme com a direção de Miriam Fisher, né, e foi muito bacana ter feito, que é Clube de Compra Dallas, né, que ele ganhou o Oscar e tal. E aí eu sempre cito dois filmes que foram um desafio e, por coincidência, foram feitos pelo mesmo ator, pelo Matthew, que é Interestelar, que fala sobre física quântica e tal, Aham. e é um filmaço, quem não assistiu, assista. E esse Clube de Compra Dallas. Então, assim, foram dois filmes que foram difíceis
tensos e foi um trabalho minucioso. Então a dublagem ela tá tão bacana, tão bem feita que acho que vale a pena. É aquele tipo de trabalho que você fala assim, cara, eu vou botar na minha estante porque Bota na parede vale a esse pena. que vale a pena. E qual que você achou Exatamente. assim, E foram difíceis. foram difíceis pela construção mesmo É, do personagem. E essa coisa da de transição do personagem, ator exatamente. também, né? Dele migrar e amadurecendo, né? O ator, a voz do Exatamente. dublador, você percebe que vai modificando também, né? Eu até perguntei uma vez, Exatamente. mas eles mudam de dublador quando sai da adolescência para a idade adulta? Aí a Gabi ainda falou assim, depende. Ela teve uma personagem que ela fez saiu da infância até final da série com era a mesma dubladora, só que ela foi mudando a voz, foi amadurecendo também, né? Ela fez a prova disso foi a Ashley, de Maluco no Pedaço, que ela fazia minha Isso, a irmã, Ashley. É. entendeu? Ela começou criança, assim. A gente, na realidade, em Maluco no Pedaço, tanto para Gabi quanto para mim, eu acho que foi exatamente isso, né? Um registro que não era nosso e que nós fomos amadurecendo também os personagens. O Alfonso Ribeiro, que era o Carlton, ele tem uma coisa que o cara é comediante, o cara é dublador. E eu extremamente no meu início e não era o meu registro, né? Então, assim, era muito difícil. E a gente também trabalhava naquela época, todo mundo junto. É. Então, Ainda cara, era uma é que loucura. estúdio que entrava todo mundo para dublar, né? Hoje não é mais assim. Todo mundo. É o que eu digo pra galera que tá começando. Hoje tá mole, né? Porque assim, você vai lá, dubla sozinho, sua parte, tá? Faz todo o seu horário. Conta Antigamente essa não, parte, porque você. tem gente que não entende, tem gente que ainda acha que você tá gravando a cena, todo mundo junto, um do lado do outro. Eu acho que hoje em dia, Isso. ainda tá mais difícil, viu? Porque a gente não tem a troca mais. Exatamente. Eu acho que artisticamente a dublagem ela perdeu muito, né? Assim, primeiro que a galera que tá começando agora não tem a oportunidade de estar junto com os grandes feras, assim. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu tive esse privilégio, né? Eu, quando comecei a dublar, há 25 anos, eu vi essa galera toda, Carmen Sheila, Sumara Luiz, cara, muitos, Elcio Romar, né? Então, essa Nossa, galera Romar. toda, né, na bancada. Selma Lopes, espetacular, Newton da Mata também. Então, assim, essa galera, a gente entrava na dublagem e entrava junto com essas pessoas, né? E era muito louco, porque às vezes você tinha uma falinha, o cara tá lá falando pra caralho, falando, e você tinha assim, boa noite, senhor, no meio do negócio e errava aquela porra. Aí o pessoal queria te matar. Aí, mas, mas você, Darcy Pedrosa, Se Fábio falou aqui, Darcy Pedrosa. Pedrosa também. E aí aquela fase era uma fase boa, onde você realmente aprendia com essas pessoas, né? Todos os macetes e tal, aquelas inflexões que você, cara, você falava, pô, eu nunca daria isso, nunca pensaria fazer dessa forma, porque é uma galera de rádio, né? Rádio novela, né? Rádio teatro e tal. Então isso era bacana. E hoje as pessoas, elas não têm essa oportunidade. Por quê? Porque todo mundo grava as suas coisas nos seus horários separados. Então, acho que artisticamente a dublagem ela perdeu bastante, entendeu? Mas o grau de dificuldade para o dublador aumentou também, né? Porque você vai lá só gravar as suas falas e você Por ouve a. isso, não. Por isso que eu digo que, assim, eu acho que é muito primordial você, quando estiver passando lá o loop, né, a cena, você ler o texto de todo mundo, o seu e do outro, para você saber que tipo de resposta você vai dar para aquela pergunta, né? Aquela pergunta com tal entonação e tal. Isso tem que ser feito, né? Então, assim, o diretor ele tem para conduzir o seu trabalho, mas o dublador ele tem que saber que tom o personagem está usando, né? Porque se eu estou chamando fulano que está lá do outro lado, eu tenho uma projeção de voz. Se eu estou falando com você aqui perto, né, no ouvido e tal, também, né? Então são tons diferentes, entendimentos diferentes. Porque tem gente que faz aula comigo e tal, tá com o tempo todo aqui, né? Tá Uhum. gritando e tal, não sei o quê. Não, o personagem tá falando aqui baixo, o personagem tá gritando um pouco mais, ou ele tá discutindo,
mas ele tem uma coisa do tipo, frisando algumas palavras, entendeu? Se ele frisa algumas palavras, ele está gritando o tempo todo. Então, isso tudo a gente começa a perceber através desse olhar minucioso na primeira passada da cena. Porque tem gente que fica tão desesperada, né? Ah, vou ver o texto primeiro. Texto. E eu vou saber o texto. Por isso que eu digo, o texto, por incrível que pareça, é a última coisa. Sabe? Então, assim, as pessoas... Por quê? É por isso que eu insisto tanto na questão da leitura, da dicção, da leitura dinâmica. Porque você vai ficar menos preocupado com o texto, porque o texto tem que ser fluido. Uhum. Entendeu? Então, você vai olhar para a tela, você vai ver o que o personagem está dizendo, está falando e tal, e aí o texto é consequência daquilo que você está vendo na tela. Entendeu? E tem as reações também, você tem que estar muito atento, né? Porque se o cara fez um pigarro, ou se ele fez uma força, um som qualquer, né? Você tem que reagir durante a dublagem também, não é? Exato, né? Tem gente que, por exemplo, a pessoa ela tá correndo do Jason da vida lá, uma vítima lá correndo na floresta e tal, e aí o cara tá querendo te matar, né? Uma faca atrás de você, tá querendo lá te matar. Cara, se você não se coloca no lugar daquela vítima, daquela perseguição, do medo de morrer e tal, né? Se você só reage, que é isso, né? Então, não rola absolutamente nada, não cola com o personagem. Se você está correndo, é lógico que você vai cansar, você vai respirar, você vai engolir saliva, entendeu? Então, tem uma série de coisas que você faria se você tivesse realmente correndo, né, de alguém. Então, se você não entrar nisso, é igual, estava falando sobre essa questão do se emocionar, né? Até brinquei, teve uma época aí que eu estava conversando com um dublador das antigas, e aí ele falou assim, aí eu falei, pô, cara, saí agora de uma cena e tal, e aí, pô, chorei muito, tava com o olho todo inchado e tal. Aí ele falou assim, Ronaldo, não faço isso não. Eu vou lá e faço. Eu não me emociono e tal. Eu falei, não, cara, se eu não conseguir me emocionar, junto com o personagem, a cena ela não sai bem feita. E Vai aí eu perder comecei a fazer muito, tipo uma. né? Sim, eu comecei a fazer uma pesquisa com as pessoas, perguntando a elas, e aí? Você se emociona, você se deixa emocionar na cena e tal, né? Aquilo te comove e tal. Algumas pessoas disseram que fazem tecnicamente, mas a maioria disse que tem que se emocionar também. E, cara, eu sou desse time, assim, de ter que estar junto com o personagem, sofrendo aquela situação para que realmente a cena aconteça. Entendeu? E me diz uma Eu coisa, acredito nisso. eu também acredito nisso. Eu acho que se você não está sentindo, é igual no teatro, se você não está ali vivendo aquele personagem, a plateia não vai acreditar nele. E eu acho que essa é a diferença, né? Quando você ouve uma dublagem, você fala, ai, que dublagem esquisita. E o outro você até esquece que está assistindo a uma dublagem, né? Sim, a dublagem bem feita é aquela que você não percebe que está sendo dublado, né? Então, assim, isso que é muito louco, né? É por isso que vem essa questão do reconhecimento, né? O pessoal fala, pô, nem percebi que estava dublado, né? Então, se você tem um estranhamento vendo um filme, é porque realmente a dublagem ela não está sendo bem feita. E algum personagem que, ao contrário desse que você falou, que foi mais desafiador, esses dois filmes, que você tenha falado, nossa, esse eu faço com o pé nas costas, esse personagem é mole. Cara, tem dois personagens que eu acho que assim, um pela questão realmente de encaixe, né, assim, de encaixe. Eu faço um desenho chamado As Trapalhadas de Flapjack. E aí o nome do personagem é Capitão Falange. Eu fiz teste para esse personagem. Sabe quando você realmente faz o teste e você fala, cara, não vai ter jeito, eu vou ganhar esse personagem. Porque era a minha voz, era o meu jeito de interpretar e tudo. Aí ganhei. Então, assim, era um personagem que tive facilidade porque era gostoso de fazer, encaixou perfeitamente, né? Então, assim, para mim era muito, muito natural, muito orgânico fazer o personagem.
E um outro personagem que eu faço é uma série chamada Ray Donovan. E aí eu faço o Ray, né? O Ray Donovan. E aí é muito curioso porque é um tipo de trabalho que eu não vejo nada. Eu falo, grava, 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 grava. Por quê? Ele é o personagem principal, mas ele é um cara que ele fala meia dúzia de coisas em cada cena. Então ele fala, tá, aqui tá a sua carta. Não, eu vou matar você. Eu vou não sei o quê. Eu vou não É sei o o quê. curto e Então, assim, grosso. é um cara que eu faço, tipo, 5 horas de dublagem, eu faço em uma e 10 por aí. Então, é louco, porque é fácil, né? E aí todo mundo começa a me encarnar falando, porra, que dinheiro mole, que dinheiro fácil. Aí eu falei, Aí, pô, uma porção de pedrada né, tem que ter algum também que seja porra, mais que fácil. ganha aí, vamos fazer um negócio fácil também, né? Ó, o Ricardo falou que achou a dublagem do filme Parasita sensacional. E Ah, eu não que assisti, mas o elenco, o acredito de que tenha ficado dublagem. muito bom. E o Acredito sim. Andrew falou que perguntou qual personagem você mais gosta de dublar. Cara, eu faço uma série chamada Blacklist, Sim, né? E essa série acho que passa também em canal aberto e tal. E aí eu faço o Agente Wrestler e gosto muito dessa série também. Gosto também do Carlton, que já dublei há muito tempo e tal. Luke Cage, faço o protagonista, né, o próprio Luke Cage, e também que é o meu xodó, que é o Agente Coulson, que é da Agentes da SHIELD, que eu sim. gosto muito de fazer e faço desde do Homem de Ferro, Vingadores e tal, e que ganhou essa série e que venho fazendo aí, acho que vou fazer o 7º ano da série e tal. Gente, que E bacana. aí é muito, muito bacana. É um cara também que encaixa bem, né? Encaixa com a voz, encaixa na interpretação. Quando o personagem ele encaixa com o dublador, o trabalho ele fica mais fácil, né? Ele vai, porque é o que eu digo também, você nem sempre vai ter a sorte de ganhar um personagem que bata contigo, entendeu? Eu ia perguntar isso. Já teve vontade de falar assim, não quero mais gravar, não quero mais fazer esse personagem. Carla, eu tenho um personagem que toda vez que eu ia para o estúdio, eu falava assim, cara, ele não vai morrer. Ele não vai morrer, ele não morre, ninguém mata o cara. Todo mundo na série morre, mas o cara não Morre morre. menos ele. Entendeu? Então, Sim. era uma loucura, porque era difícil, sabe? Aí todo mundo falava assim, pô, é legal, a voz encaixa, mas eu não. Mas sabe aquela coisa do conflito do dublador com o personagem? Aham. Entendeu? E aí Não. nada dava certo, nada encaixava, nada. Né? O Panto está dizendo aqui que o bug de Science 8, né? É genial. Essa. Cara, um personagem que pequeno, né? Ele é bem pequenininho e tal. Tem E essas ele questões, né? Tem um personagem pequeno que você acha que não vai durar muito tempo, de repente ele vira um personagem é exato. bacana. E é gostoso de fazer, porque eu faço ele todo assim, todo malandro, todo não sei o quê, papá. E é isso que eu tava falando sobre boca, né? Que geralmente eu falo mais assim, e aí o cara fala todo assim. Se você não acompanha, né, esse desenho mesmo da boca, não funciona. Sim, não vai Né? fazer outra máscara, né? O personagem vai ter outro ritmo, né? E a velocidade da fala é fundamental, né? Para encaixar a boca. Nossa senhora, tem personagens que eu fazia crônicas de uma adolescente americana, vidas de uma adolescente americana, uma coisa assim. Eu fazia o pai de uma das meninas lá. Aí, cada folha que eu passava, né? Aí tinha assim, bifes e mais bifes do cara. E aí, assim, aí eu via a minutagem do cara do início e via no final. Eu falei assim, gente, Não vai como é que caber. ele vai fazer? Como é que ele vai falar uma coisa quase de uma página inteira em, sei lá, 2 minutos? Aí eu falei, tá, passa a cena aí. Cara, quando eu olhava aquilo,
eu falava, realmente ele falou em quase 2 minutos isso aqui, não sei o quê. Então, e era, e era uma Aí tem. loucura porque, assim, não tinha como cortar. Você entende? Assim, É, é muito louco porque tudo era porque o cara, importante, né? tudo era importante, cara, ele batia muita boca. Porque, assim, para quem não saca, o dublador ele tem autonomia para poder mexer no texto e tal, não pode tirar o sentido da cena, mas Uhum. pode cortar, né? E aí tem coisas, cara, que assim, o cara fala tão rápido, mas tão rápido, que não tem como cortar porque ele bate muito. Então, se você cortar várias palavras dali, a meiuca, ela fica ruim, entendeu? Entendi. Então, não funciona. Aí a dublagem ela fica ruim, não fica redonda. Então, você tem que rebolar, você tem que É falar por isso que rápido. Por isso que eu precisa digo estudar, sobre a precisa leitura. treinar, né? Tem que estudar. Cara, Carla, tem gente que fala assim para mim, um curso, sei lá, né? Eu, por exemplo, né? Eu dou alguns workshops por aí de 4 encontros, né? Uhum. 4 encontros, eu logo digo, né? Porque é como se fosse um curso de férias ou um curso Aham. de entendimento. E eu digo sempre, não é um curso onde você vai aprender a dublar. Na realidade, você vai aprender a ter um conhecimento de como funciona o negócio. Aí, a Uhum. partir disso, você vai fazer um curso comigo ou um curso com uma outra pessoa. Você vai ter um entendimento. Funciona desta forma. E aí sim você vai procurar um curso regular de dublagem para que a coisa realmente se desenvolva. É porque Entendeu? é difícil. Eu vejo que é. Eu percebo que é bem difícil. E me diz uma coisa: você acha que todo mundo tem a capacidade de dublar? Assim, pode aprender a dublar? Eu acho que É a uma técnica dublagem. que pode ser Isso. moldada a qualquer ator? Eu acho que é uma técnica, como você acabou de falar, e aí qualquer pessoa pode aprender essa técnica. Eu fiz um teste com várias pessoas, com a minha tia, fiz um teste com a minha mãe, eu fiz, né? Porque assim, senta aí, ó, corta assim, palhaçado, não sei o quê, pá. Tiveram um entendimento, a técnica, né? Tem um Aham. entendimento. Agora, você precisa ser ator, você precisa desenvolver essa percepção, e aí é muito mais do que uma técnica. Entendeu? Muito mais. E aí qualquer pessoa, eu acho que aprende a partir do momento que vai se empenhar também. Né? Porque tem Sim. gente que é assim, eu quero fazer dublagem, mas tem problema de dicção. Aí eu chego e aponto, tem problema de dicção. E é ruim. E não vai te atrapalhar. Aí a pessoa não quer procurar uma fono. Aí, Aí, né, aí você dificulta. você tem problema de leitura, você não sabe ler. Aí a pessoa fica lá, puta, fala assim, não, você não sabe ler. Você tem entre vírgula, tem ponto final, né? Então, assim, você tem que ter entendimento também de pontuação, de texto, porque senão a coisa não Sim, funciona. sim, E até aí a porque a pessoa... pontuação é que vai te dar a intenção daquele É, texto, né? Senão não exatamente. rola, né? O que você Não, considera é, assim, fundamental para o ator entrar na dublagem? Que, além disso que você está falando da questão da articulação correta dos fonemas, não ter problema de fala e ter uma boa leitura. O que mais que você acha que ele precisa ter para a dublagem? cara, eu acho que ele tem que ser um bicho curioso e observador, sabe assim? Então, Uhum. é curioso no sentido de pesquisar mesmo, de olhar, sabe? Assim, tem muita gente que quer fazer dublagem, mas não assiste filme dublado. Então, assim, como é que você vai ter referência de trabalhos? Entendeu? Do que é bom, do que é ruim. Né? Então, assim, a pessoa, principalmente que está estudando dublagem, tem que ver. Para falar, isso aqui não é bom, isso aqui é ruim. Né? Então, assim, ficou curto, teve um entendimento da cena e tal. Então, é curiosidade, entendeu? E por que E bom acontece entendimento daquilo. o que acontece com a dublagem mexicana, das novelas mexicanas? Por que não encaixa? Fica sempre aquela Cara, coisa. É muito, muito proposital? boa. Muito boa pergunta, né? Eu falei ontem eu dei novela mexicana e eu estava falando justamente sobre isso. Reza a lenda, né? Que assim é muito curioso porque as pessoas elas ficavam assim, cara, é o mesmo elenco que faz os filmes para Globo, por exemplo, e aí faz as novelas, né? Faz a novela mexicana. Por que é tão ruim a novela mexicana e por que os filmes são todos certinhos, né? Então, assim, as pessoas elas sempre questionam isso.
Por quê? A gente dublava bonitinho na Herbert, e a mixagem da novela, dos capítulos, eram feitos fora da Herbert. Era feito no próprio SBT. Ah, E aí começou a fazer o seguinte, ficar fora a coisa, e começou a chamar a atenção do público por conta exatamente da dublagem mal feita. E as pessoas começaram a ver aquilo. Tipo, igual a novela do SBT. E aí, chamando a atenção, as pessoas foram assistindo. E aquela trama, né, as tramas das novelas mexicanas, Maria do Bairro, Maria Mercedes, Maria não sei da onde e tal, ia meio que pegando as pessoas e tal. Então, criou-se uma audiência nas novelas do SBT, justamente por conta disso, por conta da dublagem. O que era negativo acabou fortalecendo a audiência da emissora. E aí, por muito tempo, ficou dessa maneira. ficou uma Né? marca Então, registrada. assim, ficou uma marca registrada e agora, por exemplo, qualquer novela que você assiste hoje do SBT dublada, hoje em dia, não tem mais isso. Tá tudo bonitinho, certinho, na boca, legal. Né? Direção bacana, os atores legais e tal. Então, é isso. O que chamou a atenção foi exatamente a dublagem ruim. Eles melhoraram a audiência pelo lado ruim. E o que você acha das dublagens do TikTok? Cara, eu Já acho viu máximo. esse Eu já aplicativo? me diverti muito. Já me marcaram. Tem várias dublagens lá do Carlton. Tem do próprio Agente da SHIELD Agente lá, Shield, o Agente Coulson, né? E aí me marcam de vez em quando e tal. Eu acho divertido, eu acho bacana. Até eu mesmo estou querendo fazer uma com o Carlton e vamos ver que eu vou fazer uma parceria aí com ele. O Andrew está perguntando quantos anos você tem de dublagem. Você já tinha dito, né? São 25 anos de dublagem. Né? 25. E Andrew, eu estou devendo um vídeo a ele, que não esqueci não, hein? Vou fazer um vídeo para você. E você já fez... eu estava olhando na tua biografia, falou que você fez dublagem de um desenho do Globo chamado Miraculous, da Ladybug. Você fez fiz. Na realidade, eu fiz algumas participações no desenho, né? O E como é que desenho, faz esse desenho né? Porque, animado? assim, Esses desenhos de agora, cara, que são, eu para mim, é adoro, muito né? diferente dos desenhos da minha época, por exemplo. Né? Assim, você vai pegar lá a turma do Pernalonga, né? Flintstones, tudo. É completamente diferente, né? E para dublagem também Eu, por exemplo, eu tenho oportunidade de. Eu tenho oportunidade de dublar o Hortolino, né? Lá Fala presa, Hortolino no fala Tiny presa. Toon e tal. Hortolino não, ai meu Deus, qual é aquele com bigodão? Esqueci. Eu sei qual é, o do Cabelo vermelho. chapelão. O do Isso. chapelão, assim, eu sei que eu Ih, meu esqueci o Deus. nome. Esqueci o nome do homem. Não sei, Então, Leôncio é do Pica-Pau, não é? Outro nome. Leôncia do Pica-Pau, eu, na realidade, assim, é uma diferença brutal, né? Porque é um outro ritmo e tal. E aí, quando você dubla os desenhos hoje, eles são ágeis, né? Assim, tem um desenho chamado Bichos Quase Vestidos, que de vez em quando eu dou ele nas minhas aulas também. Ele tem um ritmo alucinante que eu falo assim, cara, como uma criança vai ficar normal assistindo um desenho desse, né? Porque 1000 coisas acontecem ao mesmo tempo. Entendeu? E os personagens, eles são loucos, eles falam muito também, assim, muito e muito rápido. Então, assim, você fica meio que alucinado assistindo aquilo, né? Então, realmente é uma diferença brutal, assim, de entendimento. Mas repara também que as próprias novelas também são assim. Também você assiste mudou uma isso. reprise, né? Você assiste, porque senão a pessoa muda de canal, cara. Entendeu? Se você assistiu aquilo não te Viva, prender... você vê que aquelas novelas... Era uma semana no mesmo dia, né? Na novela dos anos 80. Hoje em dia, já mudou de ano e você nem percebeu, né? Exato. Assim, as novelas hoje, elas são muito ágeis, entendeu? Senão, realmente, elas mudam de canal. E eu fiquei sabendo um é a mesma negócio também coisa. interessante. Na dublagem, agora você também dubla. Hoje também tem dublagem de novelas iranianas, né? Oh, meu Deus do céu. Chinês, desenho chinês. Como
É. Assim, se o Cara, inglês já é difícil, imagina na- uma língua estranha. cara, eu falo o seguinte, o desenho japonês é um tipo de desenho que é um tipo de trabalho que acho que é muito mais pela questão de sorte. Né? Assim, você começa junto e termina junto, porque o cara fala assim, o dia está lindo, amanhã vai chover, não sei o que, o cara fala, ia, ia! E você tem que encaixar essa frase, você tem que encaixar essa frase nesse ia, ia. Você fala assim, caralho, como é que eu vou fazer Gente, é isso? muito louco isso. Entendeu? É muito É louco. muito doido. E eu vou te dizer uma coisa, essas novelas iranianas, assim, você tem vontade de. Aí sim, esse é um tipo de trabalho que você tem vontade de sair. Vai embora. Ah, não, não quero fazer essa porra mais, não. Eu vou. Entendeu? Que aí Porque parece é que muito tudo que você sofrimento, cara. aprendeu a vida inteira parece que não serve para esse tipo de trabalho, né? Porque quando você fala assim, a dublagem quanto mais natural, melhor, né? Então você procura essa naturalidade, realmente. Texto jogado e tal, interpretado, porém, jogado, né? Uhum. Então, essa novela, essa desgraça, ela tem uma coisa que, tipo, você não pode falar pra, você tem que falar para, você tem que falar. Aí no meio de um texto, o cara fala rápido, e aí aí o diretor fala, Ronaldo, você falou pra, é para. Eu falei, cara, como? Né? Aí, assim, uma discussão, o cara tá discutindo, não sei o quê, aí a veia do cara tá aqui saltando loucamente, aí você tá gritando, não, tá gritando demais. Aí você fala, cara, a veia do cara, não pode gritar. Eu falei, caralho, aí fica, entendeu? Mas Você fica eu desesperado. É teve uma, mesmo. mas teve uma época que eu pedi para me tirarem do elenco, assim, né, para poder, porque era muito desgastante. E aí quando eu falo isso sempre, quando você tem um trabalho que não te dá prazer, então você tem que parar. Como a dublagem ela me dá muito prazer, eu fico muito feliz em realizar o que eu faço. Então assim, eu não quero ter esse peso nas minhas costas, ir para um lugar para fazer aquilo de uma forma que não seja legal para mim, entendeu? Então, prefiro trabalhar com coisas que eu curta e tal, e que eu faça tranquilo, E você entendeu? também faz direção de dublagem? Não, direção, eu já fui chamado várias vezes e tal, e aí eu resolvi, assim, antigamente, para você É mais ser, divertido ser um. dublar do que dirigir. Exatamente, exatamente. E também pela questão de. Eu sou um dublador que trabalho muito, então, assim, praticamente o dia todo. Então, quando você pega o lápis para fazer as suas continhas, aí você Não, menos dor de cabeça, menos responsabilidade e tal. não. E aí é melhor ficar na minha, trabalhando, Dublando aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, dublando eu estou quietinho. contando aqui o nosso tempo. O Ângelo Ah. perguntou qual o trabalho recente você está fazendo e o que, que você fez de mais recente nos games. É, cara, em relação a recente, eu acho que infelizmente não se pode falar ainda, porque a gente está dublando, inclusive, nessa Ainda. pandemia, né? Então, Então assim, os estúdios voltaram, né? exatamente. Assim, na realidade, os estúdios voltaram, tem uma galera trabalhando de forma presencial, e tem uma galera gravando remotamente. Eu estou trabalhando remotamente, estou trabalhando de casa. Uhum. Então, e aí eu tenho gravado bastante, inclusive. E aí eu tenho feito, atualmente, assim, eu tenho gravado Riverdale, que já tem um Uma- tempo. Gravo Supernatural, que eu faço o Chuck, que é o Deus lá. Fiz uma série agora recente, Vis-a-Vis, que as pessoas gostam muito. Eu faço o Fábio de Vis-a-Vis, que as pessoas me identificam muito através desse personagem, né? E é isso. E de games, é isso. Tenho gravado, mas acredito que eu não Ainda não possa pode falar falar. porque ainda não rolou. O Acácio foi meu aluno também. O Acácio A Laranjeira. Cássio, É, a gente ele é se dublador conhece também. também. Ele Sim, disse que sim. você dubla o tenente da série Ah, Chicago sim, o PD. Olinsky.
O Olinsky, eu gravo o Olinsky. Eu faço Vikings também, faço Rei Harold, que as pessoas E também aí, vamos curtem. combinar que como é que grava tantas vozes assim? Para fazer tantos personagens ao mesmo tempo? Não, peraí, esse é o registro do fulano, esse é o registro do ciclano. Como é que grava isso tudo? Então, aquilo que eu falei para você, depende muito da característica física do personagem, né? Então, assim, quando você se depara com um ator que é comédia e que ele tem agilidade na fala dele, automaticamente a sua voz ela se encaixa naquilo ali. Quando o cara é um cara sisudo ou mau, é o perverso da história, né? Ele tem uma coisa negra, escura nele, então assim, você vai é, é, é... Opa, desculpa, hein? Alô? Congelou. É, Não, tô ouvindo, tô é, ouvindo. desculpa. É pesada, você acaba realmente deixando o gravão, né, pesado. Né? Uhum. Então é isso que acontece. Você acaba gravando as vozes por conta disso. Vai pelo perfil do personagem, né? Vai pelo perfil do personagem. O tamanho, o jeito dele falar, se ele tem uma boca meio torta, você vai fazendo Você vai também isso fazer e tal. igual. Eu lembro Vai que fazendo igual e tal. O Fred Mascarenhas, uma vez ele falou isso, que ele dublou na Guarda do Leão, uma das hienas que tinha o olho assim, e ele disse que ele fazia na hora da dublagem a cara da hiena para poder dar a mesma embocadura ali, sair Isso, direitinho. cara, isso ajuda muito, assim, para você caracterizar realmente o personagem. E aí você se depara com aquele personagem, você automaticamente vem a voz dele e tal. Ronaldo, está acabando o nosso tempo. Primeiro, eu quero te agradecer Mara- enormemente, adorei essa aula. Eu estou cada vez mais Maravilha. apaixonada por dublagem, embora eu ache Que dificílimo bom. ainda, mas eu estou curtindo muito. E eu queria que você deixasse assim, um recado para a galera que está começando, que quer entrar na dublagem, e nesse período de pós-pandemia, né? Porque durante a pandemia dificilmente vai ter alguma coisa Vai rolar. presencial, né? Eu acho que dublagem, cara, é uma coisa que você tem que querer muito. O Daniel tá aí. Fala, Daniel. Tem que querer muito, né? Assim, tem gente que fala, mas é difícil, é uma panela e tal, como tudo na vida, né, cara? Tudo é difícil. Mas é persistência e buscar ser o melhor dentro daquilo que você está afim de fazer, sabe? Porque tem gente que fala assim, eu quero fazer dublagem, eu quero ser dublador, mas também não estuda. Aquilo que eu estava falando, se você tem um propósito, estudar. E às vezes para uns demora menos, para outros demora mais. Mas assim, você tem que ter essa consciência de que você tem que ficar realmente bom para o mercado, que é extremamente competitivo, para que realmente venha o seu espaço na dublagem. Entendeu? Então, estudem com professores bons, com pessoas que realmente vão te ajudar a enriquecer o seu currículo e o seu conhecimento. Tá? Então, é isso. Para quem está começando, muita batalha e esforço. E dar valor aos filmes da versão brasileira. Vamos assistir tudo em versão brasileira. Exatamente. Até mesmo para falar mal, né? É isso. Para Mas falar, não, para ter aquilo o é padrão ruim. ali de parâmetro de comparação. Exatamente. Tem que ter isso. Ronaldo, muito obrigada. Vou deixar a live salva lá no IGTV também, para quem quiser assistir depois, quem chegou agora no final para assistir depois. Super obrigada. Maravilha. Que a gente continue Obrigado a se você. encontrando aí por esses caminhos, você continue aí sendo esse grande ator e dublador aí que alegra os nossos Maravilha. filmes. Foi um prazer. Muito obrigado aí pela oportunidade. Super obrigada. Beijo, gente. Tchau, bom fim Valeu, de beijo. semana Obrigado aí, aí, se pessoal que ficou cuidem. aí. Valeu. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau.